O professor Lev Filipov é professor da Escola Nacional Superior de Geologia e membro do Laboratório de GeoResources. Foi homenageado e distinguido pela República Francesa ao ser agraciado com a Medalha da Ordem Nacional do Mérito. Este prestigioso reconhecimento destaca seu excepcional comprometimento acadêmico, dedicação e conquistas impressionantes. Welcome, professor. E o trabalho do nosso laboratório trabalha principalmente com minério fosfático já há vários anos, mais ou menos uma década, basicamente. E hoje eu vou apresentar as ações que nós conseguimos com a separação do minério de cálcio. Vocês sabem que a principal forma de processar o minério de cálcio que contém minério é a flotação. Mas os ácidos graxos, eles são usados como os coletores principais. Entretanto, esse processo, essa rota, ela não é muito fácil de implementar por causa das propriedades superficiais dos minerais que contêm cálcio. Eu vou apresentar como que nós conseguimos fazer um avanço na separação dos minerais de cálcio em um tipo de exemplo, de amostra que a gente usou. E o segundo, a gente tem uma amostra com minério de fosfato e uma amostra de skarn. E eu vou mostrar como que nós fizemos essa separação da apatita e da calcita em meio ácido para fazer uma flotação reversa. Vamos começar com as considerações. Nós identificamos 4 parâmetros, 4 fatores que influenciam a separação do minério de cálcio durante que seria a taxa de dissolução, as espécies de minerais de superfície. Aí a gente identificou também recentemente que a densidade do CA2, elas levam à seletividade da separação. E, finalmente, esses 3 parâmetros têm impacto na carga de superfície global mineral, o zeta potencial, que é o que controla a separação mineral. Desculpa. Vamos começar com a solubilidade. A gente pode correlacionar a flutuabilidade com a solubilidade. Por exemplo, é fácil explicar por que o gesso flutua e a apatita não flutua tão bem, enquanto que o gesso e a fluorita flutuam melhor. Mas isso não explica por que os minerais com uma baixa... Por que eles têm eles flutuam diferente com a mesma densidade? Vamos ver a densidade do cálcio no plano de clivagem, porque na ligação você libera os grânulos minerais e a superfície pode ser diferente. Saber a distância entre os íons de cálcio e a gente pode prever a adsorção do coletor, porque há grupos funcionais diferentes que trabalham de forma diferente, dependendo da distância do cálcio no plano de clivagem. Se você considerar esse fator, o que nós vemos? Nós vemos que a apatita ela é menos flutuável, enquanto a fluorita é a que flutua melhor. E se você comparar isso com a densidade do cálcio, aqui a gente tem uma abordagem
que nós podemos desenvolver, para poder desenvolver um coletor novo que possamos fazer uma mistura, um coletor de mistura. Principalmente a superfície do minério de cálcio, ela depende de outros fatores. E nós podemos ver que mesmo a calcita, as propriedades de superfície dela não são presentes com os íons de cálcio na camada elétrica. A gente pode ter carbonato de cálcio, carbonato de hidrogênio, hidróxido de cálcio na superfície, dependendo das espécies dos coletores que são usados. Vamos ver o que acontece com a superfície da apatita. Em vermelho você vê com a fluorapatita, há uma série de cátions que estão presas na superfície. Então, dependendo do valor de cada uma espécie deles é que domina. E é isso que define a adsorção do coletor para a flotação. Por exemplo, para um pH de 4,5, a fluorapatita ela é predominante na superfície. Com a fluorita. Nesse caso, a gente não tem fosfato de cálcio que controla a adsorção do fluorito. E as propriedades de superfície global, ela depende da origem também. Essa é são dados que a gente tentou extrapolar para tentar saber algo mais do que só a fórmula química dos minerais. Por exemplo, o primeiro diagrama apresenta uma sorta potencial que foi apresentada há alguns anos atrás, é da apatita para a calcita. A gente pode escolher uma área de pH em que o coletor, no caso ácidos graxos, por exemplo. Mas quando você vê os dados da direita para a apatita, do mesmo depósito, mas de uma diferente zona dentro do depósito. Essa mesma apatita, ela não apresenta as mesmas propriedades superficiais em todos eles. Nós também trabalhamos com com a apatita de carbonada do Brasil. O primeiro diagrama na segunda fila mostra o potencial zeta e o AP da apatita. Isso é o pilar número 3 aqui. A gente não sabe ainda algumas coisas, mas mudando os eletrólitos, a gente percebe que divide em 3. O zeta potencial da apatita, relacionado ao AP das apatitas, dependendo da origem. No último diagrama, a gente tem todos os dados disponíveis da literatura sobre o potencial da calcita. Você vê, não tem um ponto ou uma área de pH, nós temos quase uma nuvem. A conclusão mais importante é que a origem dos minerais é crucial para desenvolver algo em relação aos minerais de cálcio e especificamente para o minério de fosfato. Agora, deixa eu passar para a demonstração. Eu vou começar falando sobre o SCARN e o TOFA como coletor. Para esse estudo, eu só trouxe uma razão, uma proporção, que é 1,38 entre o oleato e o linoleato. E no momento, nós ainda estamos com o silicato de sódio, mas vamos mudar também para o carbonato de sódio. Esse minério do teste veio do norte de Portugal, o SCARN. Esse é um depósito em potencial.
O que a gente viu foi que 95% dos minerais são minerais de cálcio. Então, por que a gente está buscando esse xelita? 95% é mineral de cálcio. Isso é um desafio para a separação. Nós começamos usando ácidos graxos. O primeiro diagrama mostra a recuperação de 4 minerais: xelita, o fluoreto de tungstênio, trióxido de tungstênio e SiO2. O que nós vemos é que, aumentando o silicato de sódio, a gente faz uma redução da apatita. Por quê? Porque xilita e fluorita, eles têm um comportamento paralelo para a recuperação e para o teor também. Por isso que não é possível separar o flúor da xilita. Agora vamos falar do fluoreto no plano de clivagem. A carbonação é diferente durante a formação. A ideia aqui era, baseado nos dados, escolher o carbonato de sódio para tratar o carbonato de sódio para tratar os minerais e depois acrescentar o silicato de sódio. O carbonato de sódio, desculpa, a adsorção do silicato de sódio, ela é inibida numa superfície pura de fluorita por causa da repulsão entre dois ânions de silicato. Isso, no caso do cálcio, ele é muito pequeno e 2 ânions de silicato não conseguem absorver 2 íons de cálcio. Mas quando a gente faz uma carbonação, nós acrescentamos o carbonato de sódio para a calcita na superfície de fluorita. E isso, a superfície de calciorita tem uma densidade menor e é possível fazer a adsorção dos ânions de silicato. Isso foi muito interessante. E nos testes, como você pode ver, nós aumentamos para 11,19, de 6,63 para 11,19. Esse é um efeito extremamente significativo porque a gente aumenta ao mesmo tempo tanto o teor quanto a recuperação. E depois disso, nós fizemos um cálculo funcional da densidade DFT. Essa é a superfície do fluorito sem nada. E quando a gente acrescenta o silicato de sódio, vocês podem ver a comparação. Você aumenta 180 kJ de energia e na superfície carbonada é bem menor. Aqui a adsorção do silicato de sódio, quando a gente faz o pré-tratamento, a superfície com o carbonato de sódio, um aumento da adsorção do silicato de sódio. A concentração, ela tem uma gama. O silicato de sódio, ele está presente no dímero. E aqui a gente tem alguma adsorção, mas ela é baixa. E quando a gente faz a carbonação, a adsorção aumenta. Então, estamos vendo aqui o mecanismo onde a polimerização do silicato de sódio ela é favorecida pela presença do carbonato de sódio. Essa foi uma contribuição de cálculos químicos e não foi algo experimental, tá? Isso foi previsto em cálculos. E nós tentamos entender e confirmar usando esses técnicas de superfície. Por exemplo, essa linha preta aqui é o fluorita, aí a vermelha é fluorito com o carbonato de sódio, e aqui você vê que o carbonato ele leva para 14,39, e depois que nós tratamos o fluoreto com o silicato, a gente vê um pico do silicato de cálcio, que está aqui 15,10. Mas esse pico,
Ele é menos da metade quando a gente trata o fluoreto com o carbonato de sódio depois do silicato de sódio. Então, o que a gente observa aqui, como que eu falo? Um pico de carbonato, a gente pode observar a formação de narcolita, que é um mineral, e isso prova a transferência de prótons do carbonato de sódio para o sistema para fazer a despolimerização. A gente precisa de estudos para identificar esse mecanismo e a presença do carbonato de sódio, porque por causa da transferência de prótons, porque essa transferência promove a formação de um monômero de silicato de sódio na superfície. Com base nesse estudo, nós escolhemos o silicato de sódio com carbonato de sódio como sistema no presente e estamos tentando melhorar a eficiência do coletor. Nós nos baseamos na interação das moléculas do coletor. Quando dois coletores eles trabalham juntos, a gente observa uma repulsão por causa de grupos com carga parecida, grupos de coletores com carga parecida. Se você usar ácidos graxos, você vai ter o carboxilato negativo e aí se ele está muito próximo, ele vai ter uma repulsão. No diagrama, fica mais fácil ver no diagrama desse slide. Quando a distância é muito grande, não há nenhuma interação. Entre esses dois pontos, nós temos uma interação entre a cadeia de coletores. A cadeia de hidrocarbonetos, que permite a interação da energia, e assim nós vamos promover a mudança e interação. Entretanto, quando nós usamos o oleato de sódio como linoleato, a repulsão nem sempre tem uma interação dentro da cadeia. Aqui a ideia era introduzir nesse sistema os ácidos graxos saturados com cadeia linear para promover a adsorção. Quando nós fizemos isso, nós queríamos observar o aumento da densidade de adsorção e aumentar a hidrofobicidade. E o teste de flotação com esse novo produto é essa linha azul com o novo coletor, o teor de recuperação, temos os dois aqui nos gráficos, você vê a introdução do ácido saturado ou fazendo uma mistura dos coletores, melhora a performance do coletor e conseguir quase 26 de concentração ao invés dos 11 que tínhamos antes, quando estávamos ligando só os ácidos graxos. E, em conclusão dessa primeira parte da minha apresentação, eu queria dizer que a gente pode fazer a flotação seletiva da scheelita a partir da apatita e calcita. Mas o silicato não é tão bom comparado com o fluoreto. E nós podemos melhorar a seletividade mudando a formulação do coletor e controlando a razão entre os ácidos insaturados e saturados nas moléculas. Agora, vamos passar. Será que a gente pode extrapolar esses dados para o sistema do fosfato, a apatita calcita? A gente tem que manter o depressor. Porque, por exemplo, quando há uma flotação, o silicato de sódio, ele nos dá bons resultados em termos de depressão. Agora, quando nós usamos só os oleato de sódio, você vê que não tem nenhuma diferença na flotabilidade. É uma diferença muito pequena, mas a gente não pode fazer isso em larga escala. E com o fosfato, você sabe que a gente tem que chegar em mais de 30% de P2O5. O óxido de cálcio,
no P2O5 e nós temos que fazer um controle da flotabilidade para ter menos de 1% de magnésio, de teor de magnésio no concentrado. Então, com isso, a gente foca na mistura dos coletores, usando diferentes estruturas moleculares. Ao fazer a mistura desse coletor com não iônicos, ingredientes não iônicos, nós vamos mostrar usando que a gente pode aumentar a adsorção do principal coletor e fazer uma interação na superfície. E essa mistura pode melhorar a recuperação da flotação e a seletividade com um macroefeito. A gente atribuiu essa melhoria à redução da repulsão eletrostática entre dois coletores, moléculas de coletores carregados. Vamos agora ver como que esse modelo pode ser visualizado. No modelo 1, a gente tem a superfície da fluorita, o oleato é o coletor e a distância entre os grupos depende da distância do cálcio, mas é em geral 3,4 angstroms. Cada íon de cálcio, a gente considera que cada íon de cálcio coordena um grupo de carboxilato de oxigênio. E esse esquema, esse desenho, a ilustração, né? Nós temos a molécula adsorvida na superfície mineral, mas nesse caso isso não acontece, porque a distância é muito curta e a repulsão entre os grupos principais domina a adsorção. Já no modelo 2, mesma consideração, na qual a gente considera que só um de dois íons de cálcio coordena um grupo carboxilato. E aqui isso significa o quê? Que a gente pode ter uma melhor adsorção do oleato, porque não há repulsão. Aqui, entretanto, a pouca hidrofobicidade. O modelo funciona, mas a flotação não é muito boa por causa da hidrofobicidade e pela existência de áreas com água na superfície mineral. Essa é um modelo 2 ainda, vamos falar um pouquinho mais. A gente colocou um ânion de álcool e não há carga, a carga é neutra aqui. Nesse caso, a gente pode introduzir o álcool entre duas moléculas e, por causa dessas mudanças em interações, a adsorção talvez ela vai estabilizar. Da mesma maneira, essa molécula de álcool ela pode ser formada, ela é complexa na solução e ela é adsorvida na superfície mineral. Todos os dois mecanismos elas levam a mais alta hidrofobicidade. Então, essa aqui foi o coletor controlando a mudança e a interação. A gente pode aumentar a densidade de adsorção e a hidrofobicidade. Nesse slide, eu apresento os resultados que nós obtivemos com esse sistema calcita-apatita, usando como coletor misturado com álcools etoxilatos. Aqui nós temos um pH de 4,5 e outro de 9,5 nos dois gráficos. Como vocês sabem, no pH 9,5, os ácidos graxos eles são absorvidos na superfície da apatita e o que a gente pode observar aqui. Ao introduzir o álcool, houve uma melhora da flotabilidade de todos, tanto da apatita quanto da calcita, então sem uma seletividade aqui. Uma conclusão importante a qual chegamos é que até a adsorção de reagentes não iônicos, ela melhora a seletividade. A seletividade é crucial. Nós temos que ter uma diferença em hidrofobicidade.
Se essa diferença não existir, não dá para melhorar. Mas se a diferença existir, a gente pode melhorar a seletividade. E no diagrama da esquerda, o de 9.5, aqui da direita, desculpa, você aumenta a flotabilidade da calcita e da dolomita, com a apatita ainda sendo mais deprimida. Depois eu vou mostrar especificamente porque isso acontece nesse pH, mas o silicato do coletor é um dos fatores que temos que levar em consideração. Depois, esses dois diagramas aqui mostram a espectroscopia, espectroscopia infravermelha com os não iônicos. Aqui a gente calculou a área de pico e esse é uma de relação direta com a quantidade de adsorção e a gente mostra a molécula orgânica aumenta quando usamos as misturas. O que é interessante é que a gente mostrou que a adsorção, esse aumento da adsorção, ele depende da molécula, se é linoleato ou se é oleato. O linoleato, já em 94, no estudo de Brandão, ele demonstrou que o ácido linoleico é melhor do que o oleato. Aqui, aumento da adsorção, quando a gente usa o linoleico, é maior, é mais significativa. O coletor primário é o que determina isso. Simplesmente porque mais seletividade e mais força no coletor primário, mais esforços sinergéticos vão aparecer e os efeitos sinergéticos serão mais fortes. Esse foi o primeiro ponto que eu queria explicar. Agora vamos extrapolar para o sistema de flotação de fosfato. Aqui eu apresento os resultados que foram obtidos ao optimizar o entendimento da ação do depressor do ácido fosfórico na flotação, usando essa espectroscopia infravermelha. É um teste não destrutivo, é um ensaio não destrutivo, e a gente monitora a adsorção do ácido fosfórico ou a interação com a superfície mineral in situ, diretamente na solução, na célula de flotação. E nós fizemos isso, e o que nós observamos foi que no ácido fosfórico, ele age com a calcita, ele reage com a calcita e com a fluorapatita, mas isso depende da concentração do ácido fosfórico. No diagrama, você pode observar que na superfície da calcita, o pico de novos fosfatos é 0,1. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, para a fluorapatita, essa concentração é um pouco mais baixa, mas é interessante perceber que quando a gente monitora o tempo de contato, o tempo de condicionamento na superfície da fluorapatita, a nova fase do fosfato, ela imediatamente acontece quando a gente põe o ácido fosfórico, mas na calcita leva 4 minutos. O novo cálcio, ele aparece nas duas superfícies minerais. Entretanto, quando a gente está trabalhando com situações mais ácidas de alta concentração, a nova fase do fosfato, ela é adiada na superfície do cálcio por 3 ou 4 minutos. E a segunda coisa é que para uma baixa concentração de ácido fosfórico, não há fosfato de cálcio na superfície. O que isso significa para a formação do cálcio? Isso significa que o fosfato de cálcio, ele vai ficar passivo na superfície mineral e a gente evita a adsorção por parte do coletor. Esse é um fenômeno que em prática, às vezes eu já discuti isso com algumas outros colegas, eles falam que isso funciona às vezes e às vezes isso não funciona.
Para funcionar, a gente tem que controlar muito bem o estado da superfície. Se a gente fizer um condicionamento longo, por exemplo, nesse caso, você destrói essas fases. Por causa do fenômeno cíclico, você aumenta quando não há fosfato e depois quando ele reaparece. Então, isso depende do tempo de condicionamento. O intervalo é de 15 minutos. Aí você tem a flotação, você faz a depressão e depois você pode flutuar novamente. Esse tempo é o mais importante. No início, você viu quando a gente analisa a concepção de prótons, a gente vê que claramente houve uma diminuição que significa a passividade da superfície. E nesse caso, a gente pode acrescentar a distorção do coletor. Com base nisso, nesse resultado, nós tentamos confirmar com a flotação e nós fizemos a nossa confirmação da nossa ideia teórica. E isso significa que a gente tem a flotação da apatita e da calcita e aí nós, com o pH fixo, a gente fixa o pH no início antes dele sofrer um desvio. Nós não controlamos o pH. Nesse caso, a gente pode observar alguns contrastes da separação. Mas esse contraste da separação, aqui no meio, como vocês podem ver, ele tem uma gama de pH muito pequena. É muito difícil controlar essa gama de pH entre 4.5 e 4.8. Mas por quê? Aqui na direita, a gente tem um diagrama no qual a gente tem o controle contínuo. A gente acrescenta o ácido fosfórico, começa em pouca dose, e aí a gente para quando a gente atinge o pH desejado, e a gente acrescenta continuamente o ácido fosfórico, e aqui nós temos um contraste com uma gama de pH muito maior. E aqui é muito mais fácil fazer a flotação com o controle do pH. E isso confirma a hipótese sobre a cinética do ácido fosfórico em sua interação com as superfícies minerais. Os dados que nós obtemos aqui no sistema de magnesita e dolomita, e com também um depressor, e talvez essa abordagem também possa ser aplicada para a separação de magnesita e dolomita. Qual é a conclusão desse trabalho? A modificação da superfície, da conversão para calcita, ela começou... Aqui temos menos 3 molar de ácido fosfórico, e entre o pH e o pH... entre superfície de conversão da fluorapatita em calcita de 10 para 3 pH 3. Você tem que formar também uma buchita. A formação de buchita na superfície com dicálcio fosfato para pacificar a superfície da apatita e ter a absorção do coletor. A formação dessa bruxita, ela tem que ser levada em consideração porque isso define a condição do tempo de flotação dentro do sistema. Esse contraste da separação foi obtido entre a calcita e a apatita, que é 10 menos 3 mols de ácido fosfórico. E quando isso acontece... a gente tem uma distribuição, e esses resultados foram obtidos usando a espectrometria in situ, que é uma ferramenta importante para investigar os carbonatos de cálcio e os sistemas de sulfato também. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Any questions, guys? Any questions for our professor? Excelente pesquisa e excelente apresentação. Uma pergunta: o senhor tentou fazer alguma coisa com os produtos da Arábia Saudita?
com os minérios da Arábia Saudita, eles têm altas concentrações e teores de calcita. Então, tem algumas empresas lá que estão tentando fazer isso, mas eles continuaram tendo problema de recuperação. Amanhã eu vou dar uma apresentação sobre o minério de fosfato usando isso que você falou. E os problemas de recuperação dependem do coletor. Tudo isso depende do coletor. E a recuperação para o minério carbonado apresenta esse tipo de problema, sim. Mas mudando... Aqui eu apresentei apenas os resultados de um estágio, tá? Controle da superfície, separação do sistema todo. E no sistema de minérios você pode brincar com a bruxita, combinando a bruxita com outros. Aí você pode resolver o problema desse minério. Any other questions? So that we can wrap up. Any other questions? Muito obrigada, professor. Excelente trabalho, excelente apresentação. O senhor pode levar isso como uma lembrança em relação ao tanto que apreciamos a sua participação aqui no evento.